Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar nossa jornada pelo tema do amor e da justiça de Deus e vamos nos concentrar especialmente em como podemos nós, seres humanos, agradar a Deus. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. É hora de começar a nossa conversa, continuar estudando com você a Palavra de Deus nesse tema tão precioso que é o amor e a justiça de Deus. Seja muito bem-vinda, muito bom ter a sua presença conosco e também a gente fica muito feliz de você nos receber aí em sua casa ou em qualquer outro lugar em que você esteja agora assistindo a este programa. Você sabe que quando a gente tem uma temporada especial, nós temos companheiros de jornada que vão conosco ao longo de cada semana, estudando temas específicos desse tema maior que envolve a nossa temporada. E nessa temporada especial estamos com a presença de 3 bons amigos aqui, à minha direita, a professora Karina Prestes. Seja bem-vinda, Karina. Muito obrigada. O seu esposo Flávio Prestes, os dois são professores de Teologia e Arqueologia no UNASP São Paulo. Flávio, bem-vindo. Muito obrigado. Muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Vocês dois, né? E também o pastor Emilson Reis. Muito bem-vindo, pastor Emilson, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Privilégio ter o senhor também aqui conosco. Karina, você ora para a gente, por favor? Claro, oremos. Querido Deus, muito obrigada por mais uma oportunidade de abrir a sua palavra e estudar mais sobre o seu amor, Senhor. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração para a beleza da sua palavra, que possamos ser impressionados mais uma vez com o seu amor tão grande para conosco. E que isso nos transforme e possamos levar isso adiante para os próximos. As pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Todos nós temos grandes expectativas em relação a Deus. Isso é esperado, porque Deus ele é infinito em misericórdia, em bondade, em amor. Ele é grandioso em poder, então nós podemos esperar grandes coisas de Deus. O que às vezes a gente esquece é que Deus também tem expectativas a nosso respeito, né? Nós estudamos na semana passada que nós estamos em relacionamento de aliança e esses relacionamentos pressupõem que as pessoas envolvidas têm participações. E Deus também, naturalmente, espera coisas de nós e Ele espera, e a Bíblia menciona isso, professora Karina, que a gente também o agrade, né? Que nós podemos também agradá-lo. Essa é a grande temática da lição. Nesse contexto, a lição apresenta ou traz para a gente uma história muito conhecida, muito bonita, né? Que é a história do filho pródigo, cujo resumo maior, ou um dos aspectos mais bonitos da história, é que o pai tem uma alegria profunda quando tem um reencontro com o seu filho. Então, a sua visão, um panorama dessa história tão bonita para a gente, professora? É engraçado que a história do filho pródigo, ela é uma série de perdidos, de parábolas que Jesus fala dos perdidos. E em todas essas parábolas, o dono do perdido, ou o pai, se alegra grandemente. E não só se alegra, mas agora faz uma festa, chama todo mundo para celebrar com ele. Isso nos fala várias coisas. A alegria de Deus, como que a gente pode alegrar a Deus, e Ele quer compartilhar também essa alegria com outras pessoas, com as pessoas ao redor, né? E como que as pessoas vão reagir a essa alegria de Deus também, né? Legal o que você está destacando é que Deus se agradou ou se alegrou com o retorno do filho, né? O retorno do filho. Que aquele pai que representa Deus se alegrou muito quando seu filho voltou. Isso ensina-nos que Deus também se alegra muito quando um filho seu volta para casa, né? Então, a primeira lição que a gente já aprendeu com o que você trouxe. Como é que a gente faz para agradar a Deus? Voltando para os planos dele, né? Não é isso, porque o ser humano tem um valor muito grande e talvez isso seja o fundamento também da alegria de Deus aqui, né? Exatamente. As 3 parábolas, né, que culminam com essa do filho pródigo,
Todas elas mostram algo valioso, né? Todas elas têm algo de valor. E essa aqui seria talvez o ápice, né? A terceira parábola é a mais interessante. Agora, essas parábolas que destacam o valor, né, do ser humano de diferentes formas, o contexto era o seguinte, o contexto da parábola é que está tendo uma discussão entre alguns religiosos, fariseus e escribas, e eles olham para pessoas que estão fora desse meio, né, e olham com desprezo para essas pessoas. Eles acham que esses de fora não têm valor. Então Jesus está tentando nessa parábola, nas 3 parábolas, corrigir a perspectiva deles, mostrando que eles estão errados. Os que eles consideram como sem valor, para Deus tem valor, né? Então tem essa dinâmica a parábola, né? Uma das coisas que está passando no texto é isso. Exatamente. Você quer continuar? Só mais um detalhe, os colegas podem comentar também. Essa parábola também tem várias surpresas. A professora Karina já falou um pouquinho disso. Mas o filho que se afasta, né, do pai, ele é surpreendido, porque ele vende tudo, vive gastando as coisas, e a expectativa dele, me parece, é que ele seria feliz fazendo isso. E ele fica surpreso, acho que na história, ao descobrir que esse plano não deu certo. Foi uma surpresa negativa, né? Ao se afastar do pai, contrário à sua expectativa, ele ficou mal, ele não ficou bem. E depois, na sequência, tem uma segunda surpresa no texto, só que agora é uma surpresa positiva, porque ele quer voltar para casa, mas ele aceita ser funcionário, ser um escravo, ser um trabalhador. Ele não precisa nem voltar com o status de filho. Mas ele tem uma surpresa também. Quando ele volta, o pai faz questão de que ele seja tratado como filho, né? Então, ele tem uma surpresa positiva, que na volta, a recepção do pai é melhor do que ele esperava. Não só o pai espera, o de se esperar era que o pai o rejeitasse, né? Se você for pensar em termos normais, que o pai o rejeitasse, mas não só o pai não o rejeita, como o pai está esperando e fica feliz. Mas é muito bonito também que o que faz o filho querer voltar para casa é se lembrar do pai. Então, se lembrar da casa do pai, da bondade do pai, o que ele viveu na casa do pai. O amor do pai está atraindo ele de volta. Eu gosto de pensar, né, porque a história permite esse pensamento, né, que o pai ficava esperando o filho todos os dias. Porque o texto diz que ele viu o filho de longe, como se ele tivesse sentado já habitualmente esperando para ver se via um vulto e num dia específico ele viu um vulto conhecido, né? Um maltrapilho estava, né? Fedendo a porcos, mas era o filho, né? Então o pai corre. Essa imagem de um homem respeitável, né, no Oriente Médio correndo também traz bastante drama ou dramaticidade a essa cena, né? Um homem, provavelmente o chefe de uma tribo ou de uma comunidade. Esse homem era um homem importante, um homem rico, tinha bens para dividir para os seus filhos, e ele esquece todo o protocolo social, ele sai correndo porque ele viu seu filho, né? Ele se alegrou profundamente porque viu esse menino. Pastor Emilson, mas essa família tem mais filhos aí, né? Pois é, eu penso que nessa parábola, para ficar completa, tinha que ter mais um filho aqui, mas eu vou explicar. É porque um filho, ele não obedece, mas também não ama o pai, quer ficar longe do pai. Mais velho. Não, o primeiro mesmo. Exatamente. Porque ele saiu de casa... O filho pródigo. Ele foi para longe. Okay. Parece que quanto mais longe do velho, melhor. Então ele não ama o pai, nem obedece o pai. O outro filho parece que obedece, ficou com o pai, fazia o que o pai queria, mas ele não ama, né? Então podia ter um terceiro filho aqui, que ficasse em casa como filho mais velho, obedecesse o pai, mas quando o irmão voltasse, se alegrasse também. E não tem esse filho. Mas não é que a parábola está errada. A parábola está certa porque Jesus tem apenas em mente, aqui no contexto, 2 grupos de pessoas. O capítulo 15 conta a história, diz que o primeiro grupo de pessoas são publicanos e pecadores. Então eles estão errados, porque viveram longe de Deus, pecaram de muitas maneiras. E o outro grupo que aparece aqui são os fariseus. Eles aparentemente estão certos, mas eles também não amam, eles também estão errados, né? Então, na parábola, Cristo está só contrastando esses 2 grupos, não tem por que ter um terceiro filho. Então, ele está apresentando que o primeiro filho estava errado, mas o segundo também estava. Quem está certo na história é o pai. Então, o pai, ele fez tudo para abençoar os filhos, para abençoar e ajudar em todos eles, mas quando um filho se afastou, o pai também ele ficou esperando o quanto foi preciso. Esperou, e o dia que o filho veio, como vocês comentaram já, aí deu certo. Mas ele não parou aí.
Quando o filho mais novo voltou, preparou toda uma festa para receber. Veja os detalhes, né? Assim que o filho chegou em casa, ele trouxe o filho. Aliás, ele foi encontrar o filho e a primeira coisa que ele fez foi dar um beijo no filho e cobrir com a sua capa. Para que ninguém visse a magreza do filho e a sujeira do filho, quem sabe a situação que ele estava. Trouxe para casa e já deu ordem para os servos. Traga a melhor roupa, traga uma sandália, traga um anel para colocar no dedo. Ele é meu filho, traga um anel aqui para ele. E avisou para o outro, mande contratar, chamar os vizinhos, os amigos, vai ter uma festa aqui. Para o outro lá, vai carnear o bichinho que está engordando lá, venha para cá. Mas ele também, depois, quando viu que o filho mais velho não queria, ele foi lá fora para conciliar, para explicar. Que o filho mais velho participasse da festa também. Então, assim conosco também, né? Nós temos que ser obedientes, amar a Deus, mas quando algum irmão nosso, algum amigo, algum vizinho está perdido e volta para a igreja, a gente não tem que criticar, a gente tem que abrir os braços igual o pai, receber. E amar como o pai amou. Verdade. É muito curioso que essa parábola termina com um convite. A parábola não tem um final, ela tem um convite. É o convite que o pai faz para o filho mais velho para que ele participe da festa. E a gente pode imaginar os finais possíveis para essa história, né? Seria lindo, né? Se o final fosse, e o filho mais velho... Entrou na festa. Aceitou o convite e entrou na festa, né? Mas existe um outro final possível e trágico, né? E talvez esse seja o final que foi omitido nessa história, mas que é o grande final dessa história. E os ouvintes têm que responder, né? Exatamente. Mas o final, que me parece que está omitido aí, ele é trágico. Por quê? Porque se o pai representa Jesus, se o filho mais velho representa os líderes judeus que o desprezaram Jesus, e o filho mais novo representa os publicanos, quando essa história encontra a realidade, nós encontramos o quê? Os filhos mais velhos fizeram o quê com o pai quando fez o convite, né? Os filhos mais velhos levaram o pai para a cruz, né? Então parece que o final omitido dessa história é que o filho mais velho detesta tanto o pai, odeia tanto as decisões do pai, não gosta do perdão do pai, não admite que o pai compartilhe misericórdia com aqueles a quem ele acha que não merece. O filho é tão egoísta que o filho faz com o pai pior do que o filho mais novo já havia feito, né? Porque há quem diga que o filho mais novo também tinha desejado a morte do pai, né? Por pedir herança antecipadamente. Então, me parece que é uma família com muitos problemas aqui. Mas, como o pastor Emilson mencionou, o final está em aberto também para nós, leitores atuais, para que a gente também decida o que a gente vai fazer com esse convite. Né? Se a gente entra na festa, ou seja, se a gente se regozija na graça divina que é compartilhada com todos, ou se a gente fica ressentido porque Deus compartilha com quem a gente acha que não merece, né? Para mim parece que é uma parábola de dois filhos perdidos. Um perdido fora de casa e um perdido dentro de casa. O que está perdido fora de casa sabe que está perdido. O de dentro de casa não sabe que está perdido. Então, eu acho que também, talvez possa englobar a humanidade de uma forma geral, porque todos nós somos pecadores. Alguns estamos dentro do cerco, que a gente acredita que é uma certa santidade, uma religião, e alguns não estão. Então, de uma forma geral, todos nós podemos nos identificar com o filho ou com o outro. Qual de nós vamos ser e qual vai ser a nossa resposta para o convite do Pai, né? O amor do Pai. A generosidade do Pai, ser amor generoso do Pai. Né? Essas histórias também falam sobre identidade, eu acho, né? Então, é interessante que pegar como exemplo o segundo filho, nós percebemos pelo diálogo que ele tem com o pai, que ele fala que ele serviu o pai trabalhou como um dos trabalhadores, né? Ele tem esse diálogo de servo, ele não se enxerga como filho. E o pai, na resposta, chama ele de filho. Ou seja, tua identidade está errada, você não pode se ver do jeito que você está se vendo, que é isso que está te prejudicando. Se você se visse como filho, que é um filho amado, você não estaria vivendo dessa forma. Então, esse é um chamado também a refletir sobre a nossa identidade e nos considerarmos, né, filhos, que está implícito, né? Vocês devem se considerar, os ouvintes devem se considerar filhos amados de Deus, porque isso vai permitir com que você estenda a misericórdia para os demais. Né? É interessante que o pai ele não deixa de considerar nenhum dos dois filhos como filho, né? Mesmo o filho imundo ainda era filho. Então, o ser humano continua sendo filho, não importa o que seja filho de Deus. E é uma das coisas mais importantes da nossa identidade como seres humanos,
é a mais importante, ser filho de Deus, porque foi aí que Jesus foi tentado, né? Se és o Filho de Deus. E nós também fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, isso denota sermos filhos de Deus. É uma coisa mais importante da humanidade, sermos filhos de Deus. Um ponto da parábola aqui é quando o rapaz está sozinho. Ele está sozinho, sem dinheiro, sem comida, sem amigos, sem nenhuma perspectiva. Diz assim o texto, e caindo em si. Ele começou a pensar no passado, comparou o presente com o passado. E pensou na fartura que ele tinha. Ele tinha boas roupas, uma boa casa, bastante amigos, ele tinha uma posição naquela família, sociedade. E ele tinha feito uma decisão errada, muito errada, que resultou nele agora nessa situação. E por companhia somente os porcos estavam num chiqueiro. Mas ele, comparando então, agora reconheceu que o pai era gente boa. Né? Comparou a sua vida com o passado e disse, mas ele tomou uma decisão, irei ter com meu pai. E aí mudou toda a vida dele, foi na decisão. Então esse capítulo aqui, um dos pontos altos aqui são as decisões. Primeira decisão, sair para longe do pai. Não deu certo, quebrou a cabeça. A segunda, eu vou voltar para o pai. Vou dizer que eu não mereço, né? Não mereço ser recebido como filho. Mas se ele me receber como um servo, vai estar bem melhor do que agora. Né? Mas irei ter com meu pai. Então, os que nos assistem agora, né? Quem sabe tem alguém que está longe de Deus também. Mas se voltar para Deus, tomar uma decisão, pode mudar a sua vida. Porque o pai vai receber bem como aquele pai recebeu também. E quando o pai não esperou o rapaz chegar, quando viu que era ele, foi ao encontro. Então, conosco também, sempre quando nós decidimos se voltar para Deus, por mais enrolada que esteja a vida dele, por mais sem perspectiva, se decidir voltar para Deus, Deus vem ao encontro, vai abrir portas, vai dar certo, vai poder abraçar o pai. Vai dar certo, vai mudar de vida. Tem essa expressão que o senhor destacou, né? Caindo em si, eu acho que ela é muito forte mesmo, porque mostra como o pecado é irracional, irrazoável, né? Só quando a gente está fora da gente mesmo, fora do são juízo, que a gente realmente se afasta de Deus. Mas que bom que às vezes, muitas vezes, o Espírito Santo ilumina a nossa mente, né? Nos dá clareza mental para ver que longe de Deus não existe felicidade, não existe alegria, não existe prazer, não existe nada, só existe destruição. Só existe a companhia dos porcos, só existe tragédia, né? Vamos permitir que o Espírito Santo continue conduzindo a nossa vida assim, né, para mais perto de Jesus. Vamos fazer um intervalo agora. Não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia e continuando estudando a Palavra de Deus com você. Falando em estudar a Palavra de Deus, eu quero fazer um oferecimento especial em nome de Anjos da Esperança, que é a edição especial da revista Esperança, edição Eu Creio, que é a frase mais poderosa que pode sair da boca de seres humanos pecadores como eu e você. Essa revista é uma coletânea de doutrinas bíblicas muito importantes, como a justificação pela fé, o sábado, a lei de Deus, o santuário e outras crenças muito importantes que você precisa conhecer mais e responder com fé, responder com eu creio para ter a vida realmente transformada. Essa revista foi escrita de uma forma bastante didática, com várias passagens bíblicas, com ilustrações muito precisas, e eu tenho certeza que vai ajudar você a conhecer mais a Deus, a amá-lo mais e a responder com fé a graça divina. Pastor Vinícius, eu preciso disso para a minha vida, por favor. Como eu faço para ter essa revista? É muito fácil, é só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela, preencher um rápido cadastro e nós vamos mandar sem custo nenhum para a sua casa essa revista que vai certamente abençoar você e a sua família. Posso dar uma dica para você com carinho? Faz agora esse pedido. Não deixa para amanhã, não deixa para depois, você pode esquecer e pode perder uma bênção especial. Então, peça agora a sua revista, manda o WhatsApp, nós vamos enviar sem custo nenhum para a sua casa. Vamos continuar estudando esse tema tão bonito, né, sobre o amor de Deus e agora concentrando-nos especificamente com a ideia
uma ideia curiosa, né? De que nós podemos agradar a Deus. Pastor Flávio, essa ideia aparece num profeta um pouco escondidinho ali. Algumas pessoas até acham que tiraram da Bíblia delas esse profeta, Sofonias, né? Mas está lá, né? Está lá. Tá lá. Sofonias traz, no capítulo 3, verso 17, traz uma coisa bem interessante, né? Que de alguma maneira se conecta com o que a gente falou no bloco anterior sobre a parábola do filho pródigo. As nossas escolhas que a gente estava comentando, né? Elas determinam o nosso futuro e algumas das nossas escolhas alegram a Deus, né? E nesse profeta Sofonias aqui, ele traz uma visão futura, né? De como será a vida na eternidade, né? E daí mostra Deus feliz, né? Deus está feliz com a cena, né? De ver os seus filhos reunidos novamente. Agora, é interessante que algumas versões da Bíblia traduzem isso de uma maneira especial. Então, eu vou mencionar aqui o texto de Sofonias, capítulo 3, verso 17, mas na versão da Nova Tradução na Linguagem de hoje. Okay. E o texto diz assim, né? Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Então, a perspectiva da nova vida na eternidade, né? E daí vem o texto que eu gostaria de destacar. Ele cantará e se alegrará como se faz num dia de festa. Então, é interessante que esse texto aqui, né, pelo menos nessa versão, sugere, né, a alegria de Deus na eternidade em virtude das nossas escolhas, de nos aproximarmos dele. E a alegria dele é tamanha de que ele até canta nessa cena, né? Então, é uma cena bonita, né? Deus cantando de alegria de se encontrar com os seus filhos. Cantando de alegria, né? E é muito significativo que a alegria de Deus se fundamenta nas escolhas de seus filhos, né? Aqui na minha versão diz, e ele se deleitará em ti com alegria. Que coisa assim preciosa poder saber que de alguma forma a gente pode colocar um sorriso nos lábios de Deus, né? Que a gente pode encher o coração de Deus de alegria, né? Eu acho que nós deveríamos buscar isso, não é? Deus, veja, Deus merece isso. Deus é digno desse louvor, né? Deus é digno de ser agradado, de ser louvado. Tem um texto bíblico, um salmo, né, que diz que o louvor cai bem para Deus. O louvor foi feito sob medida para Deus. Aliás, só Ele merece ser louvado, né? Porque quando Ele é louvado, Ele se alegra, né? Então, nós deveríamos buscar isso. Karina, no Novo Testamento, nós encontramos o apóstolo Paulo também tratando desse tema, numa passagem que demanda alguma explicação. Eu vou pedir você para trazer um pouquinho de contexto e também da sua visão sobre esse tema. Então, em Efésios 5, no verso 25, fala: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É um verso muito bonito, né? Só que muitas vezes o que é colocado anteriormente gera um pouco de problemas, né? Que pede para as mulheres serem submissas ao próprio marido como ao Senhor. Só que também é interessante colocar o verso imediatamente antes disso. O verso 21, que vem antes do verso 22, é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Daí no verso 22 tem: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. É interessante, porque daí qual que é a condição para as mulheres serem submissas aos maridos? Verso 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, agora a condição disso é o marido amar a própria mulher como Cristo amou a igreja, ou seja, se dar por ela, né? Então, aí não existe nenhum problema da mulher se submeter ao marido. Estou com meu marido aqui. Não tem nenhum problema. À medida que o meu marido, ele é que nem Cristo, a melhor coisa que eu posso fazer é me submeter a ele, né? E é interessante também que fala que é como ao seu próprio corpo. Ou seja, está dizendo que Deus ama a igreja como o seu próprio corpo. Então, como Deus ama a nós, como Deus ama o seu povo, como o seu próprio corpo, assim como o marido também tem que amar a mulher, e também nos remete lá para Gênesis 2, da criação do ser humano, né? Que a carne da minha carne, o osso dos meus ossos, é uma carne só, quase como se fosse Deus e a sua igreja. A alegria de Deus, ela se manifesta na sua amada esposa, que é a igreja, né? Então, ele ama tanto que ele foi capaz de dar a sua vida por ela, né? Porque ele tem alegria na alegria dela.
E isso nos relacionamentos, isso também você mencionou, marido e mulher, né? Quando o amor genuíno, a gente se alegra na alegria do outro, do nosso cônjuge, né? Então a gente fica feliz quando o nosso cônjuge tem uma realização, né? Sim. A esposa, sei lá, foi aprovada num concurso, foi promovida, ou então adquiriu um bem que gostaria muito, né? Teve uma alegria profunda. Aquela alegria não é dela só, parece que é mais nossa, quando a gente ama a pessoa, mesmo com os filhos, né? Então, Deus tem esse tipo de sentimento, né, conosco também. Ele se alegra na nossa alegria, quando a nossa alegria ela é genuína e ela provém dos recursos que Ele mesmo disponibiliza para a nossa felicidade, né? Pastor Emilson, a pergunta que não quer calar é: o ser humano pode agradar a Deus? Eu moro numa região rural, mas de vez em quando eu vou a uma cidade grande. Um tempo atrás eu fui a uma cidade dessas e haviam feito uma nova ala no shopping, uma ala grande com muitas lojas. Eu fui lá e uma loja me chamou a atenção, uma loja muito grande com produtos de casa e toda espelhada assim na frente. A gente podia olhar e ver basicamente tudo lá dentro. E no meio de tanta coisa bonita, colorida, nova, me chamou a atenção uma placa. Uma placa assim desse tamanho, dessa altura, toda verde, escura, uma moldura branca em redor. E em letras brancas tinha assim, uma flecha para um lado dizendo ter razão. Flecha para o outro lado, ser feliz. Eu pensei assim, essa placa é muito boa para uma casa. Está numa loja própria aí, porque é boa especialmente para nós maridos, né? Que na discussão com esposa, com filho, nas conversas, a gente sempre quer ter razão. E a plaquinha diz, quer ter razão ou quer ser feliz? Mas eu pensei assim, devia ter mais uma coisa nessa placa. Tem que ter uma flecha para cima, agradar a Deus. Então, o mais importante na vida não é ter razão e nem ser feliz. É agradar a Deus. E a Bíblia é um convite para a gente agradar a Deus. Deus pode ser agradado. Quando Jesus aqui esteve na terra, por 2 vezes, uma no seu batismo e outra na transfiguração, Deus disse assim, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, aquele que me agrada. Então, Cristo sempre agradava a Deus. Mas não só Cristo na Bíblia, tem mais gente que agradava a Deus. Por exemplo, o Daniel. O Daniel é um exemplo especial na Bíblia, porque na Bíblia nós temos assim, nós temos pessoas que foram ruins, rebeldes a vida inteira, desde o início até o final. Temos pessoas que elas foram pessoas boas, mas depois passaram para o lado mal. E muitas pessoas que eram ruins e passaram para o lado bom. Mas Daniel, de ponta a ponta, ele está servindo a Deus. E aí, um dia Deus manda lá um anjo falar com Daniel. Deus não mandou qualquer anjo, foi o Gabriel. O Gabriel é o mais poderoso anjo de Deus. Ele ocupa o lugar que um dia foi de Lúcifer. E quando Gabriel chegava para falar com Daniel, por 3 vezes, diz o livro dele, chegava assim, Daniel, tu és um homem muito amado. E eu fiquei pensando assim, se Deus mandasse um anjo falar comigo, não precisava ser o Gabriel não, pode ser um de 5ª categoria. Emilson, você é um homem muito amado. Se é assim para cada um que nos assiste, né? Você é uma filha amada, você é um filho amado. Que coisa, né? Agora, sabe que o anjo podia dizer isso para qualquer pessoa? Podia dizer para Caim, você é um filho muito amado. Podia ser para Judas, você é um filho muito amado. Para Caifás, para outros? Não, não. Deus ama a todos com amor e compaixão e salvação. Mas nós, por resposta positiva, podemos agradar a Deus. Ele pode dizer, esse aqui é um filho amado, no sentido de que ele me agrada, né? Então, por nossa conduta, por nossas escolhas, por nossas palavras, pelo que fazemos, quando seguimos a orientação de Deus, nós, de fato, podemos agradar a Deus. E aí cada um pode pensar assim, será que nas escolhas que eu tenho feito, na minha vida, relacionamentos com a família, os amigos, vizinhos, colegas de estudo, de trabalho, na igreja, os irmãos, será que eu estou agradando a Deus? Então, o objetivo principal da nossa vida é agradar a Deus. Isso não é só possibilidade, é a razão principal da vida, agradar a Deus. E quando Paulo, lá aos Coríntios,
Segunda carta aos Coríntios, ele está falando sobre ele mesmo, seu ministério. Ele diz assim, nos esforçamos para em tudo ser agradável a Deus. Então, é um objetivo que nós podemos ter na nossa vida. Logo nas primeiras páginas da Bíblia, esse tema de agradar a Deus aparece em Gênesis 4, verso 4. No contexto das ofertas de Caim e Abel, é dito que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Esse texto tem uma sequência interessante para a gente aprender como se agradar a Deus. Primeiro, o texto diz que Deus se agradou de Abel, depois da oferta. Então, veja, às vezes as pessoas querem agradar a Deus entregando coisas ou fazendo coisas, imaginando que a felicidade de Deus está naquilo que a gente faz ou entrega para Ele. O texto aqui diz que Deus se agradou de Abel, ou seja, antes das coisas que nós fazemos ou entregamos, estamos nós mesmos, a quem Deus realmente ama. E isso pressupõe também que Deus lê as intenções do nosso coração. O que agrada a Deus, mais do que fazer, mais do que devolver dízimos ou ofertas ou guardar mandamentos, tudo isso é importante, tem seu lugar, está as intenções do nosso coração. Não é? É interessante que Jesus ele demonstra isso de forma muito clara no Sermão da Montanha. Por quê? Porque agora no Sermão da Montanha ele não fica descrevendo de forma literal os 10 mandamentos ou as leis do Pentateuco. Ele vai na razão, nas intenções, no coração. O que está no teu coração, né? Aquele que olhar para a mulher com olhos, com intenção errada já pecou, entendeu? Então, é muito, muito maior do que isso, é o coração, né? Não é só aquela regra básica. O alegrar a Deus tem a ver também com o que se passa na nossa mente, no nosso coração. Né? Tem a ver com entender quem nós somos e quem Deus é. Né? No caso aqui de Caim e Abel, a oferta de Caim e a oferta de Abel revelam o relacionamento deles com Deus. Quando Abel oferece um animal para ser sacrificado, ele estava consciente de que ele precisava de um substituto, de que ele era pecador, que ele era nada. Então ele precisa de salvação e a minha salvação vem de Deus. Isso agrada a Deus. Caim, quando oferece o fruto da terra, ele estava dizendo, eu não preciso de Deus, eu não preciso de salvação de Deus, eu não preciso de nada de Deus. Então, o que agradou Deus no final das contas nessa história é um coração que depende dele, que busca ele, que clama por ele. Isso agrada a Deus, né? Nessas histórias também, o que está implícito aí é a questão da confiança, né? Confiar em Deus também agrada a ele. Claro, claro. Confiar nele. E acho que isso é um dos temas da Bíblia, é isso, que a Bíblia, quando ela apresenta o problema que aconteceu com a humanidade, foi falta de confiança. Claro. E o plano da salvação, portanto, envolve na restauração da confiança. Claro, claro. Então, acho que isso está ligado. Né? Não, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? E algo interessante também, lembrando agora da parábola do filho pródigo, é que Deus não quer se alegrar sozinho. Porque o pai do filho pródigo fica feliz. Feliz que não abraçou, tá bom, tá. Mas não, mandou fazer uma festa e deu ordem, vamos alegrar, vamos comer, vamos participar e tal. E quer se alegrar, mas com um monte de gente junto com ele. Então, nós podemos fazer parte da alegria de Deus também. Que coisa maravilhosa. É interessante também que esse aspecto do que está motivando você a guardar a lei é um negócio muito interessante, fazendo paralelo agora com a arqueologia, que é a área um pouco que eu estudei. Por exemplo, o Código de Hammurabi tem várias leis, e várias leis são paralelas com as leis mosaicas. Então, algumas pessoas questionam isso. Mas é interessante que na lei mosaica, no Decálogo, você começa com as leis relacionadas a Deus. E elas terminam com o não cobiçarás, que aí é o coração, o que está dentro do teu coração, que daí dali vem todos os outros problemas. É a raiz né? de todos os pecados, a cobiça. A cobiça. Só que agora essas outras leis mundanas, no Código de Hammurabi não fala nada do coração. E Deus sabe disso, e Deus já dá a dica para você, cuidado com a sua cobiça, que é o coração que importa. Né? Poxa, que dado interessante, Karina. Quer dizer, nas leis do Antigo Oriente Médio, que eram similares às leis do Decálogo, não havia essa referência a essa experiência mais espiritual e profunda que aparece no 10º mandamento. No 10º mandamento. Isso é muito rico, mostrando a abrangência do texto. Parece que a intenção de Deus, ele valoriza mais a intenção do que talvez a palavra proferida ou a ação feita, é mais a intenção. Porque tem gente que às vezes até tropeça, não fez direito, errou aqui, mas a intenção era boa.
E outro lá fez tudo certinho e tal, aparentemente, mas a motivação é totalmente errada, né? O filho pródigo ficou em casa. É. Essa história do filho mais velho e do filho mais novo é uma coisa importante na Bíblia, né? Porque tanto Caim e Abel quanto o filho pródigo e seu irmão, também é história de irmãos mais velhos e mais novos, né? Me parece que o irmão mais velho, na Bíblia, aqui em geral, é aquele que faz tudo certinho, mas não está com a intenção correta. E os filhos mais novos parece que eles têm mais dificuldade de fazer o que é certo, mas parece que eles têm um coração melhor. Aqui na Bíblia, pelo menos. Não quero que um filho mais velho se ache. Eu sou o filho mais velho da minha casa. E no Sermão da Montanha, lá, Jesus está falando, né? Uma das lições é que fazer o que é certo com a intenção errada está errado. Exato. Por exemplo, orar é bom? Orar é bom. Mas se você fizer com a intenção errada, está errado. Dar esmola é bom? É bom. Mas se a intenção não for boa, não tem aprovação de Deus, e assim por diante, né? Então, a intenção do coração para Deus é muito importante. Exatamente, é assim que a gente aprende a agradar a Deus, quando o nosso coração se volta para Ele, e aí Ele vai nos ajudando com os detalhes, né? Ele vai nos ajudando a amá-lo na prática como Ele prescreve. Que bom poder estudar a Bíblia, né? E aprender coisas tão lindas como essa. E nesse episódio especial, como agradar a Deus. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta com esse tema já já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia e vamos continuar conversando com vocês sobre esse tema que está tão especial, né? Falar sobre o amor e a justiça de Deus e hoje especificamente falar sobre agradar a Deus, né? A gente tem grandes expectativas em relação a Deus, mas Ele também tem em relação a nós. E é muito bom a gente saber que nós podemos colocar um sorriso nos lábios de Deus, encher o coração de Deus de alegria. E é sobre isso que estamos estudando aqui. Pastor Emilson, a lição diz aqui que nós somos pedras vivas. E a pergunta segue, né? Como podemos ser aceitos por Deus? A Bíblia usa várias ilustrações para a igreja, para o povo de Deus. Por exemplo, algumas das mais conhecidas. A igreja é um rebanho, Cristo é o cabeça. Outra ilustração, a igreja é o corpo e Cristo... Desculpe. Na primeira ilustração, a igreja é o rebanho, Cristo é o bom pastor. Exato. Na segunda, a igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. E uma outra ilustração que está aqui é a de uma construção, onde Cristo é uma pedra fundamental. E Pedro, nessa passagem, 1 Pedro capítulo 2, 4 a 6, está usando essa ilustração. Na verdade, o próprio Cristo já havia usado, porque um dia ele disse assim, para o próprio Pedro, vocês lembram? Sobre esta pedra edificarei. Então, a igreja é como uma construção feita por Jesus. Quem edifica a igreja, o engenheiro, o mestre de obras, não sou eu, não é você, não é quem nos assiste, é Cristo. Eu edificarei a minha igreja. E na Bíblia os apóstolos tomam essa ideia que Jesus mencionou de igreja como um prédio em construção, e aqui Pedro está fazendo isso também, o Paulo já havia feito. Ele menciona aqui que nós somos um prédio em construção, mas somos também o sacerdócio. Assim como tem no Antigo Testamento, Cristo ao mesmo tempo é o sacerdote e ele é a vítima. Aqui nós somos o prédio em construção e nós somos também aqui o sacerdócio santo que oferece a Deus os sacrifícios. Só que o nosso sacrifício aqui é um sacrifício, diz, espiritual, agradável a Deus, que é o assunto da lição, agradável a Deus. Então nós hoje, após a morte de Cristo por nós, não precisamos mais ter um altar e levar animais e derramar o sangue deles lá, porque Cristo já fez isso por nós. Mas nós podemos oferecer a Deus sacrifícios espirituais, não são coisas materiais, são espirituais. Então, os dons espirituais nossos. O Espírito nos deu dons espirituais. Nós usamos esses dons que são espirituais para cumprir a missão, nós estamos agradando a Deus. Quando nós também oramos a Deus, é algo espiritual, não é material, mas isso agrada a Deus. Quando nós louvamos a Deus com os cânticos, nós estamos agradando a Deus. Então, perguntaram antes, como agradar a Deus? Está aí. Usando os dons espirituais e orando, louvando, são modos que a gente pode fazer para agradar a Deus. E Deus espera isso de nós, na verdade.
É interessante que, à medida que a gente agrada a Deus, a gente acaba ficando feliz também, porque eu já vivi isso e eu já ouvi o testemunho de vários amigos que também passaram por isso, que às vezes quando você está triste, quando está com algum problema, canta. E então você está agradando a Deus e agora aquilo vai te modificando e você vai ficando melhor também. Os problemas vão ficando menores, as tristezas vão passando. Então, à medida que a gente agrada a Deus, nós também ficamos melhores. Então, quando a gente agrada a Deus, nunca é só para Deus, nós também somos... Excelente esse exemplo, né? Realmente, porque quando a gente está cantando, aquele que canta seus males espanta, né? Na verdade, você está louvando a Deus e está se beneficiando, né? Deus está feliz lá e a alegria dele transborda para nós. Muito e bom. Às vezes também a gente está vivendo como Deus quer, mas as coisas dão tudo errado para a gente. Tudo errado. Parece que tem um grupo de anjos maus tentando. Tá? E aí, se a gente fizer isso que ela mencionou aqui, começar a louvar a Deus. Começa a louvar a Deus. Apesar de tudo como está, começa a louvar a Deus. Não tem demônio que fique perto. Eles detestam o louvor, né? Porque a pessoa está daquele jeito ali naquela situação e mesmo assim está louvando a Deus. Então, é um recurso espiritual que nós temos. Falando nisso, né, a Bíblia conta a história, Karina, de um pai, né, que se dirigiu a Jesus. O texto é Marcos, capítulo 9, 17 a 29. Isso é uma passagem muito profunda do Evangelho, é uma história real que aconteceu, mas que encerra lições espirituais grandiosas para a nossa vida, né? Era um homem de início incrédulo, né, que ele vai até Cristo em busca de salvação para o seu filho, né? Ele vai até Cristo e fala, se podes, cura meu filho. E Jesus pergunta para ele, se podes, tudo é possível que crê. Eu acho muito bonita a resposta desse pai agora. Ajuda a minha falta de fé. E daí o menino é curado. Porque ele poderia ter ficado ofendido. Jesus me repreendeu em público. Ai, agora? Não. Ele simplesmente agora pediu para Jesus, ajuda a minha falta de fé. E eu acho que isso também se aplica para todos nós. Todos nós somos deparados com, às vezes, desafios na vida que a gente... Falta fé. Às vezes falta fé. E tem que pedir a Deus fé para conseguir superar esses desafios, né? Então, e Deus ouve, e Deus se alegra quando a gente faz isso, quando a gente vai até Ele, mesmo reconhecendo a nossa falta de fé. Mas uma das coisas que eu acho também muito bonita dessa história é que esse pai, ele foi humilde. Ele foi humilde, reconheceu a sua falha, reconheceu onde ele poderia melhorar e agora, com isso, ele teve o resultado esperado, né? Que era a cura do seu filho. É interessante que Jesus aceita a pouca fé, né? A pouca fé aqui é suficiente, né, também. Lógico que Jesus completa, né, mas foi o suficiente para iniciar o processo. Então, a fé, por mais que seja pouca, se for exercida, trará resultados, né? Deus vai ouvir, Deus vai trabalhar com o que tem, né? Então... Esse texto realmente trata do assunto da fé e da incredulidade, né? Porque quando toda a história está girando em torno disso. Primeiro, o pai leva o filho até os discípulos de Jesus. Não encontra com Jesus de imediato, porque Jesus estava no Monte da Transfiguração, num episódio que envolveu também incredulidade por parte de Pedro em especial, né? Ali embaixo, então, os outros discípulos também chateados porque não estavam junto com o grupo de 3 especial lá em cima, estão incrédulos também diante de muitas situações e eles se deparam com essa necessidade tremenda de um menino endemoniado, possesso de um espírito surdo e mudo, né? Eles não podem resolver o problema do menino. E aí Jesus aparece. E aí eles falam, o pai vai até o menino, até Jesus, e chama o Jesus de mestre. O vocativo já ajuda a gente identificar também uma certa incompreensão do pai a respeito do filho. Ele está diante do Deus do universo e está falando, ô professor, ô rabi. Quer dizer, se você sabe com quem você está falando, você vai usar, né? Me parece que ele não sabe muito bem com quem está falando aqui. E ele vai diagnosticar o problema do filho. O meu filho é possesso de um espírito mudo. Poxa, se você vai a um médico, você tem que ter consciência de que quem sabe do problema é o médico, não é você. Você pode, no mínimo, no máximo apresentar os sintomas, mas ele já vai diagnosticando, como se ele tivesse
as respostas todas, né? E o diálogo vai seguindo até que Jesus diz uma coisa para todo mundo, e talvez incluindo até o próprio pai. Ele fala, ó geração incrédula. O problema é incredulidade. Né? O que é fé? Na Bíblia, fé é confiança em Deus, completa confiança em Deus. Como é que a gente pode ter fé? A gente confia em Deus, aprende a confiar em Deus como confia nas pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que na sua casa, hoje à noite, 11 da noite, bata alguém à porta. Você vai abrir a um completo desconhecido. Você nunca viu na vida. Ele cumprimenta você e diz, estou com muita fome. Eu posso entrar na sua casa e fazer um lanche? Eu posso dormir essa noite numa cama no seu quarto? Você empresta o seu carro, tem que ir na cidade vizinha ali, eu vou ali e já volto, já te devolvo a chave. Você vai concordar? Você não vai concordar. Por quê? Não conhece. Não conhece. Por que não conhece? Você não confia. Por que não confia? Porque não conhece. Por que não conhece? Porque não conviveu com a pessoa. A gente tem que primeiro conviver, a gente tem que falar para o outro, a gente tem que escutar o outro, observar o outro. Isso vai, se a pessoa for gente boa, cria confiança. Então, agora, se hoje à noite, às 11 da noite, bater alguém na tua porta e você for abrir, é um completo conhecido, mas além disso, gente boa. E te pedir as mesmas coisas. Você diz assim, ó, camarada, já jantei faz 4 horas, mas entra aqui, eu vou te fazer uma comidinha para você. Quer dormir hoje? Dorme, sem problema, aquele quarto é seu. Quer o carro, está aqui, vai lá, amanhã você me... Então, por que está fazendo isso? Porque confia. Porque confia. Porque conhece. Porque conhece, porque conviveu com a pessoa. Agora, voltando para nós. Porque a nossa fé, às vezes, em Deus é tão pequenininha, tão minúscula. Porque nós não conhecemos a Deus. Nós não convivemos com Deus. Nós não temos tempo para ouvir Deus falando para nós aqui, pela palavra. Não temos tempo de falar para Deus na oração. Não temos tempo de observar, meditar Deus agindo na nossa vida, na nossa família, do mundo e tal. Nós não temos tempo para Deus. Então não convivemos com Ele, daí nós não conhecemos Ele, daí nós não confiamos nele. Então o segredo para a gente ter fé é primeiramente ter comunhão com Deus. A gente reservar um tempo diário para Deus, para a sua palavra, para a oração, a fé vai vir e vai crescer mais e mais e vai dar certo em nossa vida. Romanos 10, 17, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com esse pai aqui, porque ele estava diante do verbo de Deus, né? Ele não sabia, mas a palavra de Deus estava sendo proferida diante dele, encarnada e proferida na pessoa de Cristo, né? Isso foi gerando centelhas de fé, né? Porque ele começou um diálogo revelador da situação do menino, da situação da família. O pai ele que chegou cheio de si, agora começou, se pode dizer alguma coisa, tem compaixão de nós, já se inclui no problema, não é só o garoto, ele também precisa, e ajuda-nos. E Jesus diz, se podes, tudo é possível ao que crê. Essa frase, ela é abrangente, porque ela apresenta a oferta de Deus, é tudo, é possível a quem crê. E aí ele vai falar o que você disse, como? Me ajuda, né? Na minha falta de fé, revela a humildade. Mas ele fala a frase mais poderosa que pode sair da boca de um ser humano, pecador. Ele fala, eu creio. Ele fala, eu creio. Está no verso 24. Eu tenho que usar óculos para vir fazer esse programa. Verso 24, ele diz, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, porque aquilo convulsionou o coração dele. Eu creio, ajuda na minha falta de fé. Ele disse, eu estou crendo agora, mas eu não sei se eu vou continuar crendo ali na frente, então vai comigo, segura a minha mão aqui. E Jesus faz o milagre que ele tanto precisava, né? É isso, né, pastor Emilson? É a palavra de Deus, é o relacionamento que gera confiança, que gera dependência e gera fé, né? Precisamos disso, gente. Menos filmes, menos séries, menos entretenimentos fúteis, menos politicagem, menos radicalização política, menos briga, menos egoísmo. Mais palavra de Deus na nossa vida. A gente vai ver que a nossa vida vai mudar, nossos relacionamentos familiares vão mudar, a nossa igreja vai mudar. Tem uma escassez de Bíblia na vida das pessoas em geral. E é por isso que as coisas estão do jeito que estão. Quando eu era menino, eu li o livro da Irmã White, O Grande Conflito, um livrinho pequenininho, na época, né? Brochura, gordinho. E na página 519 eu decorei. Dizia bem assim, Satanás bem sabe
que todos quanto ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras são vencidos por seus ataques. Portanto, ele inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. O que o diabo mais quer é levar a gente a grandes pecados. É não ter comunhão com Deus. Se nós não tivermos, ele sabe que ele ganhou. Então, se o esforço dele é esse, qual deve ser o nosso esforço? É o contrário. Então, nós temos que dedicar cada dia um tempo para Deus. Cada um sabe qual é o melhor horário. Cada um deve determinar um certo tempo, se esforçar para ficar naquele tempo orando, lendo a Bíblia, tal, comungando com Deus, aí as coisas vão dar certo. Você sabe que o desfecho dessa história aqui, ela me parece que lembra isso que você está falando, porque no começo o pai chegou dizendo, olha, o meu filho, ele é possesso de um espírito mudo. O diagnóstico é, ele não consegue falar, e o diabo é que impede ele de falar. Quando Jesus vai resolver o problema, fazer o milagre, ele diz, espírito surdo e mudo. Eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre. Então, aqui nós temos, na cura, nós temos uma relação de causa e efeito. O menino era mudo porque era surdo. Não é? E quando Jesus resolve a surdez, resolve o problema da mudez. Então, se nós queremos os milagres na nossa vida, os verdadeiros milagres, aquelas coisas que a gente acha que estão faltando, a gente precisa lembrar que existe uma causa para que essas coisas de fato não aconteçam. E essa causa é a nossa surdez espiritual que nos impede de ouvir a voz de Deus. Ouça os ouvidos, abra os seus ouvidos e ouça a voz de Deus falando a você. Isso vai produzir fé no seu coração e a fé é a chave para os verdadeiros milagres de Deus. Essa oferta está na Bíblia e se está na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até lá.